Bora lá então, pessoal, fazer a aula, uma parte, né, da aula 51, que é sobre fatorial. Só que antes disso, nós vamos descrever algumas situações aqui para vocês relembrarem na hora que eu falar a parte do exercício para vocês lembrarem, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho de números antecessores e sucessores, tá bom? Então, por exemplo, ó, o número 4. Vamos colocar aqui, ó, número 4. Quem que é o sucessor dele? Sucessor é aquele que vem depois, né? Então, eu somo 1, que seria o 5, né? E o antecessor, que já diz tudo, né? Antecessor, ó. Antecessor quer dizer antes. Nós subtraímos 1, não é isso? Então, 4 menos 1, nós temos aí o 3. Isso é claro que com número fica muito mais fácil, né? Mas em relação à parte de letras, eu vou usar o N, porque quando a gente trabalha no fatorial, geralmente é o N que nós usamos, tá bom? Mas isso é em qualquer letra que você tiver. Então, N, por exemplo, eu quero o sucessor dele. Quem que é o sucessor de N? N mais 1. N mais 1 é o meu sucessor. E o meu antecessor? Meu antecessor é N menos 1, ó. Tá bom? Então, é dentro dessas situações que nós vamos trabalhar para poder, então, fatorar ou simplificar algumas situações que nós vimos de alguns exercícios lá, tá bom? Então, o exercício 2, que ficou de eu fazer o vídeo para vocês verem passo a passo como é feito, ele pede para você fatorar cada uma das expressões a seguir. Então, você tem n fatorial mais n menos 1 fatorial. Então, nós vamos escrever o antecessor de n fatorial, tá bom? Então, nós vamos pegar este aqui, ó, e escrever o seu antecessor. Como é que nós escrevemos esse antecessor aqui? Do jeitinho que... Vou fazer aqui no cantinho para depois a gente colocar ali, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, n fatorial. Lembrando que quando você escreve um fatorial, você está trabalhando com os antecessores. Então, n menos 1. Então, ó, n, que é o próprio, né? E o seu antecessor, que é n menos 1 fatorial. Tá bom? Então, oxe, acho que não vai dar para escrever. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá, tá bom? Pra gente poder escrever o fatorial ali certinho, ó. Então, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, que é o seu antecessor, por fatorial, tá bom? Então, nós vamos reescrever a nossa situaçãozinha aqui que ele passou para nós, né? Então, nós vamos descrever ele desta maneira, ó. N vezes n menos 1 fatorial, mais o n menos 1 fatorial. Certo? Agora, nós vamos colocar quem está em evidência dentro dessa situaçãozinha que nós temos aí. Então, olha só, você não vê, mas... Tá vendo isso aqui, ó? Esse nzinho aqui, ó, você tem um 1 aqui na frente. Então, lembra do agrupamento? Quem tá fora vem para dentro e quem tá dentro permanece, tá bom? Por que eu não fatorei esse aqui, Pro? Porque esse aqui é igual a esse, tá vendo? Então, nós paramos lá para fazer justamente o nosso agrupamento. Então, ó, n mais 1, os dois são iguais, ó. Então, você vai repetir apenas 1. Tá bom? Então, nós vamos escrever lá n menos 1 fatorial. Feitinho o exercício, então, tá bom? Vamos pro próximo. Você tem 2n fatorial menos n menos 1 fatorial. Então, nós vamos escrever esse n novamente, tá bom? Como um antecessor que nós temos. Então, nós vamos escrever lá assim, ó. E o 2, espera, calma, tá bom? N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, tá bom? Muito bem, feito isso, nós vamos reescrever isso, né? Então, nós vamos depois fazer algumas substituições que nós temos lá, tá bom? Então, nós temos lá, vou escrever para vocês assim, ó, 2n fatorial é igual a 2n por n menos 1. Isso na expressão original. Então, vamos expressar isso aqui na original lá. Agora sim. Por n menos 1, tá bom? Fatorial, né?
E aí, nós temos menos, ó, menos o que ele pediu, né? Que é o n menos 1 fatorial, tá bom? E aí, nós vamos colocar esse n menos 1 em evidência novamente, tá bom? Ó, veja aí que nós temos esse grupinho, né, ó. Você não vê, vou colocar até com caneta diferente, ó. Você não vê, mas tem umzinho aqui. Então, quem tá fora vem pra dentro, quem tá fora o 2n menos 1. E quem tá dentro permanece, tá bom? Então, tá dentro do fatorial, ok? Perfeito. Nós chegamos, ó, pertinho desse, ó, tá? Para poder fazer o processo de agrupamento dessa fatoração, tá bom? Então, vamos ao exercício C. Nós temos lá, n mais 2 fatorial mais n fatorial. Então, nós vamos escrever o antecessor desse n mais 2 aqui. Então, vamos escrever o antecessor dele lá, tá assim, ó. N mais 2 fatorial, né? Então, o antecessor dele é n mais 2 vezes n mais 1, e eu vou chegar nesse, ó, vezes n fatorial. Tá vendo? Para ficar mais fácil para mim na hora de trabalhar, tá bom? E aí, então, nós vamos reescrever isso aqui para poder trabalhar lá dentro das fatorações, tá bom? Então, vamos reescrever. Nós vamos reescrever assim, ó. Né? N mais 2 vezes n mais 1 vezes o n fatorial mais n fatorial. Perceba que ele, ó, ficou pertinho desse aqui, né? Muito parecido lá para nós. Então, nós vamos colocar quem está em evidência. Não vai ser em agrupamento, agora vai ser quem está em evidência, tá bom? Então, quem está em evidência? Quem está em evidência aqui é o n, né? Então, n fatorial. Eu vou colocar o colchete aqui, e aí nós vamos escrever assim, ó, n mais 2 vezes n mais 1, e fechou, tá bom? Então, dentro dessa situação, nós vamos puxar aqui, ó, para poder, então, fazer essa simplificaçãozinha, porque nós vamos fazer a distributiva aqui, tá bom? Ó. Vou colocar n fatorial, fecho, não vou fechar mais aqui não, vou colocar aqui porque nós já vamos fazer a distributiva, tá bom? Ó, n vezes n, n ao quadrado, n vezes 1, mais n, mais 2 vezes n, 2n, mais com mais, 2. E aí, nós temos mais 1 e fechou aqui. Agora, nós vamos arrumar essa cambada aqui, né? Então, o n... Nós vamos colocar lá n ao quadrado e vamos arrumar isso aqui, ó. Então, nós vamos ter mais 3n, vamos arrumar isso aqui, mais 3, tá bom? Então, tá feito aí a nossa fatoraçãozinha em relação a esse exercício 2, né? Agora, o exercício 3 é só simplificar. Então, a gente vai ter que buscar os antecessores dessas situações que nós temos aqui nos exercícios, tá bom? Então, no exercício 3 lá, nós vamos escrever esses antecessores, ó. Então, o antecessor desse aqui é n mais 2, n mais 1 e n fatorial. Com n fatorial, ó, cortou, quem sobrou? Vai ficar igual a n mais 2 vezes n mais 1. Ou você também pode fazer a distributiva, ó, n ao quadrado mais n mais 2n mais 2. n ao quadrado mais 3n mais 2, tá bom? Nós podemos também trabalhar desta maneira aí. Bora pro próximo exercício. Então, bora lá, nós vamos colocar o fatorial em evidência. Quem que nós vamos colocar? Esse aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos descrever, vou escrever aqui no cantinho para vocês verem, para depois a gente substituir lá, tá bom? Então, tá feito isso. Então, nós vamos fazer a substituição na expressão agora. Então, nós vamos colocar lá assim, ó, n menos 1 fatorial, copio ali, né? Menos n menos 1 fatorial, tá bom? E aí, nós temos aqui o n menos 1 fatorial. Agora, nós vamos colocar esse n menos 1 fatorial em evidência no numerador, tá bom? Então, nós vamos descrever ele aqui, ó, n menos 1 fatorial com n menos 1, que é quem está em evidência, tá bom? E o n menos 1 fatorial. Portanto,
nós vamos cancelar o n menos 1, né? A gente pode fazer esse cancelamento aqui, ó, tá bom? E aí, nós temos esse n menos 1, tá bom? Ou aqui nós podemos descrever lá essa mudança, né? De 1 menos n, tá bom? Que é o resultado, então, final dessa fatoração. Bora pro próximo exercício C, né? Vamos descrever aqui, ó, os seus antecessores. Então, n mais 2, n mais 1. Aí, nós temos o n menos 1, né? E você tem o menos 2 também, se você achar necessário. Deixa eu ver aqui se é... Aqui, ó, é menos 2, tá? Ó. Então, vou colocar o 2 aqui. Então, n menos 2, tá bom? Então, tá bom. Aqui, ó, tem aluno que fala assim, mas não seria o n mais 0? Não tem necessidade, tá bom? Porque depois você vai fazer o processo do corta-corta lá, tudo certinho, tá? Então, não tem essa necessidade. Então, você tem cortou. Quem sobrou para nós foi o n mais 2 vezes o n mais 1 vezes o n menos 1. Se você quiser ainda fazer a distributiva, você também pode, tá bom? Bora para o próximo exercício que nós temos aí. Então, nós vamos trabalhar aí trazendo ele para os antecessores, né? Então, eu vou chegar bem próximo deles. Então, n mais 2 vezes n mais 1. Então, descrevi ele, fatorial, né? Mais o n mais 1, ó. Não vou mexer no n mais 1 aqui, ó, porque nós já chegamos bem próximo entre eles, né? Então, colocou ele aqui. Aí, nós vamos descrever o de baixo, ó. N mais 2 vezes n mais 1 fatorial menos o n mais 1 fatorial. Então, isso aqui é igual de baixo, cortou. Quem que nós vamos ter aqui, ó? Vamos fazer a regra de sinal, ó. Mais com menos, menos. Aí, você tem n mais 1 fatorial com n mais 1 fatorial. Então, dividiu isso aqui, ó. Menos, né? Então, vai ficar negativo. Esse dividido por esse dá 1. Então, nós temos aí menos 1. O próximo exercício, ele pede lá para você resolver as equações sendo no universo dos inteiros. Então, nós vamos descrever o antecessor desse aqui, ó. N menos 1. Vezes, como aqui é n menos 2, ó, eu vou colocar o n menos 2 também para chegar bem próximo lá, tá bom? Igual a 12, o n menos 2 fatorial, para a gente poder trabalhar aqui, ó. Então, este é igual a este, cortei. E quem sobrou para nós? Sobrou lá o n menos 1, igual a 12. Então, nós vamos ter n vezes n ao quadrado, n vezes 1, n. O menos 12 passa para cá, né? Ele é positivo, passa para cá, negativo, tá bom? Então, aí nós vamos ter uma equaçãozinha de segundo grau. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, delta é igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Opa! Aí, nós temos aqui 1 vezes 1, 1, menos com menos mais, e 4 vezes 12, 48, com mais 1, 49. Perfeito. Então, agora nós vamos tirar o x1, x2, né? x1 menos b, então, menos com menos é mais, então, 1 mais a raiz de 7 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. E aí, o x, duas linhas, nós vamos ter 1 menos 7 dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 6 dividido por 2, nós teremos lá menos 3. Então, para nós, quem convém, lembrando que fatorial, pessoal, nós trabalhamos com números naturais, são os números positivos. Então, o que convém para nós é o número 4 em relação ao que nós precisávamos achar aí do conjunto universo dos inteiros, tá bom? Então, vamos levar em consideração o 4. Bom, vamos lá. Nós vamos tentar escrever tudo em termos de n menos 1 fatorial, tá bom? Para facilitar a nossa vidinha aqui. Então, nós sabemos o seguinte, que n mais 1 fatorial, ele é descrito por n mais 1 vezes n menos 1 fatorial, né? E tudo isso aqui, então, vai ser igual a n
mais 1. Então, nós vamos substituir no numerador. Quem que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer lá assim, ó. N mais 1 fatorial, mais 2n menos 1 fatorial, que é igual a n mais 1 vezes n menos 1 fatorial, mais 2n menos 1 fatorial, tá bom? Agora, nós vamos fazer no denominador também. Então, nós vamos colocar lá, só um minutinho, vou apagar esse aqui. Então, lá no denominador, nós vamos descrever da seguinte maneira. N mais 1 fatorial menos 2n menos 1 fatorial igual a n mais 1 vezes n menos 1 fatorial vezes 2n menos 1 fatorial. Aqui ele tá mexendo, mas eu não tá deixando eu... Ali bem no finalzinho é no fatorial, tá bom? Então, agora nós vamos substituir na fração. Como é que nós vamos fazer lá? Nós vamos fazer lá n mais 1 vezes n mais 2 fatorial por n mais 1, n menos 2 fatorial, que é igual a 7/5 que ele havia colocado lá. Então, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada agora. Então, esse vezes esse. Então, vou colocar lá assim, ó, 5. Vou colocar um parênteses aqui, um colchete, um parênteses, para depois a gente fazer as distributivas, tá? N mais 1 com n mais 2, fechou. É igual a 7 com n mais 1 e n menos 2. E fechou aqui também. Então, agora, nós vamos trabalhar com as distributivas, né? Então, você vai fazer todas as distributivas em relação a isso aqui. Então, nós vamos ter lá assim, ó, 5. Vou colocar no parênteses, tá? N ao quadrado mais n mais 2. Fechou. Lá no 7 a mesma coisa, ó. Tá bom? Agora, na parte da direita, né? N ao quadrado mais n menos 2. Belezinha, feito isso, você vai colocar o 5 para distribuir também. Então, vai ficar 5n ao quadrado mais 5n mais 10, igual a 7n ao quadrado mais 7n menos 14. Então, nós vamos algo igualado aqui, né? Então, nós vamos colocar lá assim, ó. 5n ao quadrado. Só vou reescrever aqui para a gente poder observar, tá bom? Mais 7n menos 14. Então, agora nós vamos igualar isso aqui a zero, né? Então, eu vou ficar lá assim, ó. 5n ao quadrado menos 7n ao quadrado, mais 5n menos 7n, mais 10, mais 14. E isso aqui é igual a zero. Então, nós vamos ter lá menos 2n ao quadrado, menos 2n, mais 24, igual a zero. Uma equaçãozinha de segundo grau. Então, delta é igual a 2 ao quadrado, menos 4, menos 2 vezes 24. 2 vezes 2, 4. Aí, menos com menos é mais. Aí, nós vamos ter 4 vezes 2, que no caso é o 8 aí, né? E aí, nós temos o 8 vezes o 24, que vai dar 192. E 192 mais 4 dá 196, tá bom? Lembrando, se você não sabe a faturação, aí não sabe a raiz quadrada de 196, você faça a faturação e faça grupinho, tá bom? Mas para agilizar, já sabendo disso, a raiz de 196 é 14, né? 14 vezes 14, 196, tá bom? Então, o nosso B é negativo, menos com menos mais. Então, 2... mais 14 dividido por menos 2 vezes 2. Então, vai dar menos 4. Então, nós temos 16 menos 4. Isso aqui dá menos 4, né? Para nós. E aí, nós vamos ter lá
o x duas linhas, 2 menos 14, dividido por menos 4, nós vamos ter lá menos 12, né? Por menos 4, e menos com menos é mais, e nós vamos ter o 3. Lembrando aqui que o fatorial, quando a gente mexe com parte fatorial, tá bom? Nós estamos trabalhando com números naturais, então são números positivos, e para nós, então, o nosso conjunto verdade aqui vai ser o 3, tá bom? Então, pessoal, é só fazer as substituições. Perceba aqui que a gente tem que ficar escrevendo eles o tempo todo nos antecessores, né? Para poder, então, trabalhar, fazer as multiplicações aí e aí encontrar ou não a equação de segundo grau para poder trabalhar, tá bom? Então, um beijo, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.